Fim de jogo, meus irmãos de camisa, o Botafogo vence a LDU por 1-0 e coloca a pontinha do dedo nas quartas de final da Libertadores. É verdade que não tem nada garantido, mas também não tem nada perdido. A gente sabe que jogar na altitude é muito mais difícil, mas a gente tem que confiar na preparação aí que o Botafogo vem falando, que vem fazendo com os seus jogadores aí ao longo do tempo, né? Preparação de um mês, sei lá, para jogar na altitude. Eu tô me apegando a isso, que o Botafogo estará preparado fisicamente para jogar lá. E talvez seja por isso que o Botafogo não tenha ditado tanto ritmo assim na partida hoje, tenha deixado a LDU cansar um pouco mais. Até porque vai jogar contra o Palmeiras no domingo, então o Botafogo precisava de mais fôlego, né? Mas ainda assim, o 1-0 no início da partida me iludiu um pouco. Fiquei na esperança de ser pelo menos uns 3-0, né? Pô, fazer o gol no iniciozinho já cria aquela sensação, pô, o Botafogo vai golear, vai ficar em pressão toda hora. Mas não, o jogo foi bem diferente. O Botafogo deu muita bola para a LDU. Mas eu acho que muito também por... Como é que eu posso dizer? Por insuficiência técnica, não sei se essa seria a palavra. Mas antes da gente comentar sobre a partida, né, que na verdade eu não vou tanto comentar sobre a partida em si, vou ter o meu desabafo aqui do que eu estou vendo de alguns jogadores do Botafogo, e aí pode ser que muita gente discorde, deixa nos comentários se você discorda dessa opinião ou não, mas eu vou comentar a minha visão do que eu estou vendo aqui do Botafogo. Então deixe seu like aí se você concordar, se você não concordar também, deixa aí, se você não é inscrito, inscreva-se também, porque mesmo que a gente discorde de opinião, é sempre bom a gente debater para poder saber se o que eu enxergo faz sentido, se não faz, né, se eu tô sendo maluco, porque assim, eu não entendo nada de futebol, essa é a grande verdade, mas eu tenho a minha perspectiva como torcedor, e o Botafogo pra mim tem muita dificuldade ali na saída de bola desde que o mundo é mundo. Quando o Castro chegou no Botafogo, o Botafogo ficou conhecido pelos contra-ataques, pelas transições rápidas, né? Os lançamentos, o Botafogo espetava os pontas e ia embora e fazia gol de contra-ataque. Já o Botafogo do Arthur Jorge utilizava muito do Luiz Henrique também. E tinha até algumas jogadas ali um pouco por dentro também. Mas sempre também aproveitando muito o Marlon Freitas para lançar a bola. O que eu acho que o Marlon Freitas faz com muita qualidade. O Marlon Freitas lança muita bola. Só que quando uma equipe preenche um pouco o meio de campo, o Botafogo tem muita dificuldade. Hoje a LDU jogou com 3 zagueiros, se eu não me engano, um pouco mais de 3 avançado ali, né? Como se fosse um volante e 2 alas. Então meio que sobrecarregou o meio campo ali com mais ou menos 6 jogadores, digamos assim. E aí ela botou mais 2 meias e 2 atacantes. E aí o Botafogo sofre com a criação, porque na minha visão, o Marlon Freitas jogando por baixo, ele é muito limitado. Tanto que tem um lance que o Arthur passa e ele, ao invés de dar o passe por dentro, ele espeta a bola pro Arthur abrir, sem necessidade nenhuma, tá? Então assim, hoje, pô, gosto pra caraca do Marlon Freitas como pessoa. Vi aí o vídeo da Comebol, ele parece uma pessoa, cara, gente finíssima, que cuida muito das pessoas, ele quer deixar o legado dele e tudo mais, mas cara, eu sou torcedor, maneiro aí pelo que você faz pelos funcionários do clube, só que, mano, eu tô ali pra ver futebol, velho, e aí se você quiser ficar cuidando dos funcionários do clube, você vai pro banco e cuida das pessoas, ninguém vai te pedir disso. É um ótimo capitão, a gente ganhou a Libertadores lá, porque ele tava de titular e ele deu a motivação lá pro pessoal todo. Só que, mano, o Tietê não conseguia acertar nada quando jogava com o Marlon Freitas. O Gregory só marcava, errava todos os passes. E hoje o Danilo, que é um bom jogador, também errou pra caramba jogando com o Marlon Freitas. Não é possível que o Tietê seja tão ruim saindo com bola, que o Gregory seja tão ruim saindo com bola, e que o Danilo seja horrível saindo com bola, né? Não é possível que só o Marlon Freitas esteja certo. Eu não passo pano para jogador. Eu vou comentar também de alguns outros jogadores, mas o Marlon Freitas para mim hoje é o principal motivo do Botafogo não ganhar meio de campo. A gente não pode chegar num jogo em casa, dar a bola para a LDU e ver a LDU tocando passes igual trocou hoje, pô. A LDU teve muito mais volume de jogo em si, de chegar na área, de ter oportunidades às vezes de finalizar, e que os caras também são ruins pra caramba.
Mas ia pra ponta, aí travava e voltava, aí travava de novo, e gingava pra lá, gingava pra cá, cruzava pra lá, e tinha a zaga desesperada, uma bagunça, o torcedor sufocado, entendeu? E aí, quando o Botafogo conseguia tirar a bola, né, da zaga, era um lançamento pra frente, que Montoro não ganha no alto, o Arthur Reborn não ganha no alto, o Arthur Cabral não domina, e o Savarino também não ganha pelo alto. E aí você tinha o Danilo, que tentava sair jogando, e o segundo volante, que é o Marlon Freitas, não se movimenta. Eu acho o Marlon Freitas um segundo volante que lança a bola muito bem, mas nem todos os jogos a gente vai ter espaço para ficar lançando bola. E às vezes a gente vai sofrer pressão de marcação, que a gente precisa de uma saída de bola por baixo, por dentro, e gente que se movimenta. Para mim o Marlon Freitas se movimenta muito pouco. Eu não falo isso desde agora, falo isso já faz tempo, entendeu? E assim, atrapalha o desenvolvimento do time. E pra mim o Danilo hoje, o cara tem mais movimentações para poder ajudar na marcação. Então se o time tá com a bola, o time adversário tá com a bola pelo lado esquerdo, ele vai, né, pro nosso lado direito e ajuda na marcação. Se roubar a bola, ele consegue sair correndo, tentando, tanto que ele fez até uma jogada assim, driblando, tentando ganhar na velocidade. Pelo lado esquerdo a mesma coisa. Já o Marlon Freitas não, o Marlon Freitas recebe a bola no pé, olha o campo todo e tenta um lançamento. Hoje até que o Marlon ajudou bastante na marcação defensivamente, achei a partida dele defensiva até ok. Mas ofensivamente o Botafogo continua sem o controle. E às vezes a gente precisa, para ter o controle de bola, a gente vai precisar de um cara que marque mais à frente e de um cara que consiga sair. Mas o Marlon Freitas não é esse cara que marca em cima. Ele não é esse cara que marca em cima. O Savarino também não é o cara que marca em cima. O Arthur Cabral é lento para marcar. E o Arthur Reborn também não ajuda muito na marcação. O Montoro dali é um dos que mais salvam na marcação. O Montoro ajuda na marcação pra caramba. Aí a gente tem o Vitinho que defende bem pra caramba. Excelente partida do Vitinho hoje. Mas que ofensivamente não consegue criar muita coisa. E o time com medo de finalizar. O Arthur, cara, eu só consigo agora chamar ele de Arthur Reborn pra poder diferenciar do Arthur Cabral. O Arthur Reborn, várias oportunidades de cortar por meio e chutar, ele não corta, ele não chuta. Tá sem confiança, o time tá ganhando de 1-0. Aí vai perder a bola e tomar contra-ataque? Finaliza a jogada. É melhor finalizar a jogada, chutar pra fora e isolar, do que perder a bola e tomar contra-ataque. Então assim, John hoje quase entrega a paçoca, tá? O Vitinho salvou a partida. O Barbosa também defensivamente salvou. O Marçal também entrou muito bem. O David de Carlo também estava muito bem. E o Telles também, apesar de ali os caras estarem fazendo uma faísca ali pra cima dele, até que tava ok. Eu também não vou dizer que o Telles fez uma partida muito boa, porque muito tava se criando pelo lado dele e ele não tava conseguindo tirar. Mas assim, tanto que teve um lance que o Montoro chegou e tirou de carrinho, que era pra ele estar lá. Mas defensivamente hoje do Botafogo a gente nem sofreu tantas chances claras assim de gol. Mas ofensivamente muito abaixo. É um time lento, que a transição é lenta, que os jogadores tomam as decisões erradas. O Nathan Fernandes tomando muita decisão errada. O Joaquim Correa passou umas 2-3 vezes por dentro. Demorou a soltar a bola. O Matheus Martins entrou bem. O Nathan Fernandes pra mim até entrou bem, mas a tomada de decisão dele tá muito ruim. O Joaquim Correa entrou bem, deu uma dinâmica melhor pro time. Mas ainda assim o Botafogo perdendo muito meio de campo. Quem tava consertando ali era o Alan. O Alan tava chegando bem. Mas Marlon Freitas muito abaixo. E aí é o que eu falo. Aí o Botafogo não tem o volume de jogo que ele deveria ter, porque o segundo volante não consegue ligar a defesa pro ataque. E aí o time fica tentando sair com o lançamento. É sempre lançamento, lançamento, lançamento. Ou tem que esperar muito que o time adversário avance muito para poder criar alguma coisa. E assim, eu achei que a partida do Danilo foi muito abaixo, até mesmo porque eu acho que ele tem que ser segundo volante, e aí joga ou de Newton ou com o Danilo ou o Alan de primeiro volante. Eu acho que o Danilo vai ter mais liberdade, mais criatividade para usar da velocidade dele, da imposição física dele, da força que ele tem de roubar a bola. Então o cara que vai roubar a bola no ataque vai sair correndo. É diferente, entendeu? É um cara que tem essa opção. Pô, é muito mais fácil você roubar a bola no ataque, que você já tá mais perto do gol, do que você ter que ficar roubando bola na defesa e sair no contra-ataque e cansar o time, né? Na minha opinião é isso. Então você coloca dois volantes que pelo menos consigam marcar um pouco
e que tenha um pouco mais de velocidade. E aí o Montoro, pra mim, não fez uma partida tão boa. Muito preso e muito marcado também, toda hora com 3 na marcação em cima dele. O Savarino também, muito abaixo, não aparece pro jogo. O Arthur Cabral tentou algumas coisas, mas ainda falta técnica, falta refinar a técnica e tá um pouco pesado. E o Arthur Reborn fez o gol, mas muito escondido da partida, muito medroso, ele não vai pra dentro do cara, mano. Oportunidade de contra-ataque, às vezes, 1 contra 2. Vai, mano, vai, tenta, entendeu? Tenta, porque aí o cara vai, segura o jogo. Aí espera o time adversário todo recuar. Aí o time todo adversário recua. Aí toca a bola atrás. Aí toca a bola em não sei quem. Aí vira o jogo. Aí depois volta. Aí vira nele. Não produz nada. Não produz nada. E a gente vai ficar nisso até quando? E o Botafogo tá falando que a gente não precisa de ponta direita. Então assim, difícil, rapaziada. Eu acho que eu tô muito confiante no sentido de que eu acho que o Botafogo se poupou pra jogar contra o Palmeiras e jogar lá. Então o Botafogo hoje segurou um pouco do seu ímpeto, mas foi muito arriscado. Muito arriscado. E o ideal teria sido segurar o ímpeto, sim, mas fazer 2, 3 gols pelo menos. Quer segurar o ímpeto? Faz 3 gols e segura. Faz 3 gols e botam todos os reservas aí e fecha o time, bota 10 volantes, 10 zagueiros, enfim. Primeiro, faz a tua parte e depois você segura jogo. Eu tô custando acreditar que o Botafogo não jogou bola por isso, tá? Porque na verdade eu acredito que não jogou bola mesmo porque não tá conseguindo. E aí não acho que não é nem questão de falta de treinamento não. O time é mal treinado, não acho. Eu acho que a peça de segundo volante ela tem um papel fundamental no jogo e que esse segundo volante precisa ser mais móvel para dar opção de passe. Pro Vitinho ter alguém para quem tocar. Não adianta só o Vitinho olhar pro lado e ter só o Marçal. Ou olhar pro lado e só ter Arthur espetado na linha, o Marçal recuado e o Danilo. Ele precisa de mais gente, porque aí você coloca 4 na marcação, acabou. Você fechou todo mundo. E muitos times, quando marcam contra o Botafogo, marcam assim, com 3, 4 caras em cima. Tanto que o Montoro hoje não conseguiu jogar porque tinham 3 em cima dele. E aí o Botafogo não, o Botafogo marca individual. Cansa menos? Pode ser que canse menos. Mas e aí, a gente vai ficar tomando pressão em casa? Para um time que só sabe jogar na altitude? Complicado. Eu, de fato, esperava mais. 1-0 me iludiu. Então, assim, a gente vai pro Equador com a vantagem, mas ela é baixa. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Falou.